Glória a Deus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres com o Senhor, levante a mão e diga glória a Deus. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, ao Senhor louvamos e adoramos neste momento. Oramos a Ti, Senhor amado, alguns minutos, a nossa oração em particular, individual. Apresentamos já ao Senhor a nossa vida, as nossas súplicas, ações de graça. Te suplicamos misericórdia, compaixão, a Tua bondade, a Tua piedade. Agora juntos oramos, meu Deus amado, uma oração coletiva desta igreja que já está em Tua presença na noite de hoje. Rogamos uma vez mais, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, lava as nossas vestes com o Teu sangue puro, sangue carmesim, sangue precioso que foi derramado lá na cruz do Calvário. Lava, Senhor amado, nosso coração, purifica, Jesus querido, a nossa mente, aleluia. E nesta noite total liberdade uma vez mais, para operar as Tuas maravilhas, para revelar, Senhor, a Tua glória, para derramar da Tua presença majestosa. O Senhor nesta noite, uma vez mais, como sempre, desde quando chegamos a esse lugar, tem total liberdade, aleluia, para operar e fazer as Tuas maravilhas acontecer em nosso meio. Te rogamos, Senhor dos exércitos, aleluia, visita os enfermos, os doentes, dando-lhes restauração da saúde. Visita os demais irmãos também que estão viajando, ó Pai. Guarda, livra, protege onde estão, que possam retornar seguros e em paz à cidade de Porto Velho. Pai, abençoa os Teus filhos que já estão presentes, os que estão se deslocando até a Tua casa, aqueles, meu Deus amado, que não poderão estar conosco nesta noite devido ao trabalho, alguma outra ocupação, aleluia, que seja justificado. Envia o Teu anjo lá para visitá-los, para abençoá-los e dar o milagre que é necessário também. Pai, aleluia, eu te rogo nesta noite, continua conosco e faz Tuas maravilhas no nosso meio em mais um culto. Fala através dos louvores e fala através da leitura da Tua palavra e também da pregação do Teu Evangelho, segundo é a Tua palavra. Se oramos no nome de Jesus, te agradecemos. Só quem pode diga amém. Amém. Podeis sentar, aleluia. Desocupe as Tuas mãos e dê uma salva de palmas aplaudindo o Rei Jesus, bem forte para Jesus. Glória a Deus. E eu passo a direção do culto aqui para o grupo de varões dos Filhos do Rei, representado nesse momento pelo nosso irmão Fábio. Pastor da igreja. Amém. Está convidando o irmão Elivalter, em seguida o irmão Aguinaldo para estar louvando. E depois o diácono Rafael vai estar fazendo a leitura da palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 126. Glória a Deus. Bem-aventurança do crente. Glória a Deus. Amém? Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando
Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando as flores aqui já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Completa a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Vamos continuar louvando a Deus com o hino 526. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Aleluia, maravilhoso! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Glória a Deus, aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso
cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Agradeço a oportunidade. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Estamos de pé, leitura oficial da palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Glória Amém? a Deus, aleluia. Graças a Deus, uma semana se inicia, uma semana se foi, para a honra e glória do nosso Senhor. Nos deu saúde para estarmos aqui, é motivo de grande alegria, não só para mim, creio para os irmãos também, amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Todos encontraram, amém? Amém. Eu vou ler de costume, eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Leiamos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que tem Deus em seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não dará também todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus é Deus quem os justifica. Quem é que condenará? Pois é Cristo que morreu, antes que ressuscitou, qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos depurados por Deus para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus nos céus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem todos, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso,
Graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos aqui, compartilhando, Senhor, uns com os outros. Senhor Deus, nós te pedimos, venha, Senhor, se manifestar nessa noite, através de cura, libertação, transformação. E Deus, venha fazer o teu mover em cada um de nós, que nós venhamos sair daqui, não da mesma maneira que nós entramos, mas saímos daqui um pouco mais cheio do teu poder, da tua graça. Nós tudo te pedimos e graças te damos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está convidando agora os Cordeirinhos de Cristo, em seguida a Mocidade e El Shaddai, Mulheres que Oram e por último os Filhos do Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero apresentar os nossos queridos amados irmãos visitantes. Está conosco o jovem Tiago. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Mais alguém nos visita? Jovem aqui, seja bem-vindo no nome do Senhor. Lá atrás, glória a Deus, que bênção recebê-los nessa noite. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Estou recuperando fogo, aleluia. Glória a Deus. Mais alguém nos visita? Aleluia, glória a Deus. São os nossos irmãos, como a igreja costuma recepcionar nossos queridos amados irmãos. Vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Visitante, sua presença é um prazer, e com Jesus essa igreja ama você. Visitante, volte outra vez, sua presença é um prazer. Que Jesus Cristo ama vocês. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Pega a Bíblia, palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Durante a semana que passou, nós estávamos no propósito do clamor do meio-dia. Envolvemos também os membros da congregação no tema Uma Carta para Deus. Aleluia. E nós franqueamos todos os anos em que estamos fazendo essa campanha o envelope de uma correspondência com uma folha, um papel em branco dentro, para que os irmãos possam estar fazendo uma carta para Deus. Amém? E hoje nós vamos falar ainda sobre esse assunto, uma carta para Deus, porque muitos dos nossos irmãos, daqui a poucos minutos mais, estarão vindo no altar colocando a sua carta para Deus. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 37. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 14. Louvado e exaltado é o nome do nosso eterno e maravilhoso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Isaías 37, 14 está escrito assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e levando-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, e a igreja diz: glória a Deus. Agora eu peço para você desocupar as tuas mãos. Deixa a Bíblia aí, onde você está ocupando nesta noite. Eu vou pedir para você, com todo respeito, com todo amor e carinho, em comunhão, para que você saia do seu lugar e vá até o teu irmão e dê a paz do Senhor Jesus para ele. Faça isso nesta noite. Aleluia. Paz do Senhor, meu irmão. Isso. As crianças tenham liberdade para andar. Paz do Senhor, irmã Nete. Os demais irmãos, a mocidade El Shaddai também, amém, na paz do Senhor. O círculo de oração, mulheres que oram, pode ficar à vontade aí para andar dentro do templo, para ir até o teu irmão, a tua irmã. A paz do Senhor, irmão Aguinaldo, irmã Meire, a paz do Senhor, irmão Luiz, a paz do Senhor. Os homens
também, saia do seu lugar, vá até o teu irmão, até a tua irmã. Isso, vá até o visitante, dê a paz do Senhor Jesus para ele, para ela. Glória a Deus. Irmão Samuel, a paz do Senhor. Isso, a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmã Amanda, a paz do Senhor. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. A paz do Senhor. Aleluia. Faça isso. A palavra de Deus diz no livro dos Salmos, Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aleluia. Então nós temos que viver em união verdadeiramente. Aleluia. A paz do Senhor. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E lá na Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 7, está escrito, aleluia, que se andarmos na luz, como Jesus, que é o Filho de Deus, também na luz está, e se tivermos comunhão, irmãos, uns com os outros, o sangue de Jesus, que é o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então nós não podemos ter inimizade, odiar uns aos outros. Nós temos que olhar para o nosso irmão, como nas palavras do apóstolo Paulo, e nós temos que considerar os nossos irmãos maiores do que nós. E no final fica todo mundo do mesmo tamanho. Porque eu olho para o irmão Fábio e vejo ele maior do que eu. Ele olha para mim e me vê maior do que ele e nivelou. Eu estou do tamanho que ele está também. Entendeu? Diga amém. Amém. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Uma carta para Deus. Palavra do Senhor escrito pelo profeta Isaías, um dos homens mais emblemáticos da Bíblia, entre os profetas, é claro, que tem o maior livro, tem um compêndio maior de profecias, são 66 capítulos. Segundo os teólogos, os reformados, alguns mais antigos, eles sempre dividiram o livro do profeta Isaías em duas partes, como se fosse o Antigo e o Novo Testamento, aleluia. E dá certo porque na parte, até o número que representa os livros do Antigo Testamento, pelo número dos capítulos do livro do profeta Isaías, nós encontramos muitas profecias falando, aleluia, da criação, falando da comunhão, falando do amor de Cristo, do advento do Messias, falando do que quando Jesus viesse, ele iria unir os povos, unir as nações, não que vivamos unidos pessoalmente, de forma corpórea, com o povo lá do outro lado, em outros continentes, porque nós estamos distantes. Mas quando Isaías falava desta união que o Messias traria, é na união espiritual, na mesma fé, no mesmo amor, em um só batismo, dando testemunho do mesmo Salvador, do mesmo Deus, tendo o mesmo poder pela presença do mesmo Espírito. E na parte que compete representar o Novo Testamento, nós encontramos a chegada do Messias, o que o Messias faria, as libertações, transformação, a pregação do Evangelho, que Isaías diz que iria até os confins das mais longínquas ilhas, nos mais longínquos povos existentes, a despeito da distância de Jerusalém. Isaías, ele não é um profeta comum igual os demais do Antigo Testamento. Ele é um homem de sangue nobre, é um homem da linhagem do rei Davi. Ele, se o pai dele tivesse nascido como primogênito do rei, Isaías talvez pudesse ter sido um dos da linhagem direta de Davi para o trono. Mas o pai dele foi o filho de número 2 do rei, então ele não poderia ser rei, exceto por morte do seu irmão primogênito. Então Isaías, o profeta, ele é tido como o profeta de sangue azul, o profeta de sangue nobre, o homem que tinha liberdade para se achegar ao rei, é claro, com toda a reverência e respeito devido dada à sua majestade, o grande rei. Era um homem que tinha acesso ao palácio, que era respeitadíssimo entre os da casa real, pois ele também era do meio dos tais. Mas chega um dia da sua vida que Deus vem falar com ele, e ele vem dizer, já no capítulo de número 6, embora ele já estava pregando, já estava profetizando, já estava entregando a mensagem de Deus, só no capítulo de número 6 do seu livro é que nós encontramos ele dando testemunho do verdadeiro e real encontro que teve com Deus, o Rei de toda glória.
porque ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um alto e sublime trono, e ele diz: eu vi o século, todos os que estavam em volta de seu trono, e de repente ele começa a dizer: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei de toda a glória. E nós sabemos por mensagem de Moisés, pois Deus falara para Moisés no dia em que ele pediu de Deus: deixa eu ver tua glória, aparece para mim, mostre-me a tua presença, como o Senhor é. E Deus olhou para o grande Moisés e disse assim: nenhum homem pode ver minha glória e permanecer vivo, mas vem cá, sobe na montanha aqui, porque eu vou passar entre duas rochas, colocarei minha mão entre as duas rochas e vou passar por trás da minha mão. Olha como o nosso Deus é tremendo e maravilhoso. Ele coloca a mão dele entre duas fendas e ele passa por trás da sua mão e deixa Moisés contemplar parcialmente a sua glória. O resultado está descrito que Moisés, quando desceu daquela montanha, o seu rosto estava tomado pela glória de Deus, que nenhum mortal conseguia olhar para a face de Moisés e permanecer de pé. Então alguém teve uma ideia: vamos pegar um lençol, uma toalha, um manto e vamos envolver a cabeça de Moisés até que a glória de Deus passe, porque enquanto essa glória de Deus estiver sobre o rosto de Moisés, nenhum de nós iremos conseguir permanecer de pé diante dessa glória que resplandece em sua face. Aleluia. E Deus, Ele deseja se revelar para nós, irmãos. Deus deseja que você ore, que você busque a face dele e peça para que ele se revele para você. Deus quer mostrar a glória dele na tua vida. Deus quer se revelar na tua história. Deus quer fazer evidente a sua glória e majestade na sua vida. Mas você tem que buscar incessantemente. Você tem que crer, você tem que buscar, você tem que pagar preço, porque Deus quer se revelar para você. Aleluia. Quem me entende, levante a tua mão, abre a tua boca e glorifica o nome de Deus. Aleluia. Então Isaías, ele está em sua casa, e enquanto isso está acontecendo um levante muito grande da Síria, muito grande, um levante mesmo muito forte, em que a Síria, ela estava conquistando povos, conquistando nações. A Síria estava já para entrar até mesmo no território de Israel. Cadê o diácono Rafael? Não, o diácono Rafael, cadê? Ajuda ele lá, irmão Livorno, que com o Fábio, por favor. Ajuda o diácono Jonathan lá. Alguém destravou outra porta. Tá? Pode ficar tranquilo, olha para mim aqui. Deixa os irmãos lá. Isso aí é para esses homens fortes mesmo. Então, enquanto o rei Ezequias promovia uma reforma na nação, porque o povo estava vivendo de forma pagã. O povo de Deus, irmãos, estava vivendo de forma pagã, pecaminosa. Eles haviam construído a estátua, porque a estátua de Baal havia sido destruída na época do profeta Elias. Mas com a morte de Acabe, de Jezabel, a partida de Elias, do seu sucessor Eliseu, e a perda da vocação ministerial profética de Geazi, o povo voltou a ser idólatra. O povo voltou a construir estátuas. O povo voltou a fazer obeliscos para adorar as divindades. O povo voltou a plantar árvores e construir, formar bosques, para que eles pudessem se reunir debaixo das palmeiras e cultuar as suas estátuas, os seus deuses, cultuar o sol, a lua, as demais constelações. E de repente o rei Ezequias assume o trono, e ainda bem jovem ele toma a decisão: vamos fazer uma grande reforma. Quem é que aí deseja sair da nação por questão de não concordar com esse negócio? Sai fora do país,
porque a reforma vai começar. E todo aquele que não quiser adorar o Deus vivo, se não sair no tempo exato do meio da nação, pagará com a própria vida. Então, alguns que não queriam mais compromisso com Deus, que não tinha mais aliança com Deus, resolveram sair de dentro do país, mas a maioria ficou e aliou-se ao rei Ezequias, promovendo uma grande reforma, destruindo as árvores, destruindo os altares pagãos, destruindo as estátuas pagãs, e começaram a voltar a caminhar para o templo que estava dentro de Jerusalém, em cima do monte, para adorar e bendizer na presença do eterno e soberano Deus vivo, aleluia. E com isso o rei Senaqueribe da Síria estava indo em direção a Judá, a Jerusalém, e no seu coração ele tinha um desejo: vou entrar em Jerusalém, vou destruir os portões principais da cidade, vou abater o rei Ezequias, vou humilhar sua casa e a sua família, eu vou destruir o templo lá da glória de Deus, porque o meu Deus é maior do que Jeová, o meu Deus é maior do que Yahvé, o meu Deus é maior do que o Deus do rei Ezequias. E não sei porque você está adorando, se eu estou falando que alguém está dizendo que o Deus pagão dele é maior do que o Deus verdadeiro. Isso não é motivo para adorar, para louvar, mas nós sabemos que o Deus de Ezequias, agora sim é motivo, é o verdadeiro e soberano. É maior do que Sim, é maior do que Naná, a divindade da Síria, e que o rei da Síria estava indo de encontro com alguém que ele jamais poderia vencer, com um Deus que jamais os seus deuses poderiam vencer, porque há um só Deus no céu e na terra, há um só Criador que existe, a Ele sim a honra, a Ele sim a adoração, a Ele sim o louvor, a Ele sim esta igreja deve adorar. E quem entende, faça barulho de glória aí por um momento. Pode adorar Ele, pode bendizer, porque Ele está presente em nosso meio. Ele está aqui nesse lugar, nesta noite, uma vez mais. Alguém sente a presença dele aí? Abre tua boca para adorar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto que Deus, Ele quer encher alguns vasos aqui nesta noite. Deus quer renovar alguém aqui nesta noite. O Espírito Santo Deus está falando: eu quero renovar vaso aqui, eu quero visitar vaso aqui, eu quero encher meus vasos aqui nesta noite. Abre a boca para adorar, vai adorando, vai adorando. Eu aprendi desde criança, aleluia, que quando o crente manda a glória para cima, o céu se abre e a glória de Deus de cima desce. Então manda a glória para cima, manda aleluia, manda bendito ao Senhor. Abre a boca para adorar, para louvar, e sinta a presença dele aí, sinta a presença do Espírito Santo aí, sinta a graça, a unção de Deus na tua vida. Cadê os crentes que já são batizados com o Espírito Santo? Abre a tua boca e fala em outras línguas aí, pode falar, fica à vontade. Línguas estranhas é para crente batizado no Espírito Santo de Deus mesmo, aleluia. Oh glória, oh glória, uracandarraia, uracanderé, manduracé, uracanderé, sai, tocou, mandaracé, uracanderé, manduracandará, baixou e me candará. O Espírito de Deus está na casa e quer te encher. Se você é vaso, está pronto, não está rachado, não está trincado, Ele quer te encher, aleluia. E se há alguém aqui no nosso meio que é vaso e por algum motivo você se encontra vazio, trincado, rachado, o Espírito Santo de Deus quer renovar o vaso nesta noite. O oleiro está aqui e Ele quer consertar o vaso nesta noite, aleluia. Porque vaso rachado recebe azeite, mas não, o azeite não para. O vaso trincado, rachado, pode até receber, mas daí a pouco está vazio novamente, aleluia. E Deus quer encher vasos aqui para que ele permaneça cheio, para que ele esteja cheio, para que o vaso esteja disposto a ser usado quando Deus quiser. Tem vaso aqui nesta noite, adora. Tem vaso aqui nesta noite, glorifica. Tem vaso aqui nesta noite, bendiga Ele. Tem vaso aqui nesta noite, abre a boca para adorar. Adore, adore Jesus, adore, adore o Rei Jesus, adore a presença dele, bendiga a Ele, exalte a Ele, porque o Deus de Ezequias está aqui, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó caminha em nosso meio, o poderoso Jesus de Pedro, Tiago e João está aqui, o poderoso Jesus da DPVH está aqui,
aqui. O glorioso Espírito Santo de Deus está aqui. Renovando, deixe. Deré, manduracé. Sinta a presença dele aí, gente. Sinta a presença dele e adore a ele. Bendiga a ele, exalte a ele. Aleluia. O rei Ezequias ficou preocupado, sabe por quê? Porque os assírios, eles eram perversos. Os assírios eram terríveis. O exército da Síria, isso é provado biblicamente e também arqueologicamente, porque no século XVIII foram feitas algumas escavações nas mediações da antiga capital da Síria, Nínive, e foi achado algumas placas de argila, e nessas placas faz menção do rei Senaqueribe e de muitas das suas conquistas, e lá nos relevos e descreve que os assírios, eles quando prendiam os seus inimigos, eles prendiam eles em cepos, e eles prendiam também em barras de ferro, e eles amarravam os braços e amarravam as mãos, não com os homens de pé, mas com os homens deitados, de forma horizontal, suspenso em ferros ou madeira, e vivo ainda, o guerreiro vivo ainda, eles escalpelavam, que é o quê? Eles tiravam o couro dos inimigos deles. Eles pegavam as mulheres que estavam grávidas e cortavam com elas vivas, naturalmente, cortavam o ventre, e com as mãos eles arrancavam os fetos, e eles jogavam aquelas crianças ainda no processo de gestação contra as paredes, contra as calçadas. E depois eles pegavam os seus cavalos e os pisoteavam, e passavam com as rodas das suas carruagens. Esse povo, eles eram como os sírios. Eles tinham uma estratégia de guerra que nenhum outro exército da época tinha. E eles tinham uma quantidade de carros que nenhum outro exército da época tinha. Eles eram perversos. Eles tinham tanto, mas tanto arqueiros, que para nós entendermos um pouco sobre esse assunto, não se restringe somente à leitura do livro do profeta Isaías, mas também tem 2 Crônicas 31, 32 e 2 aos Reis, a partir do capítulo 18. O rei Senaqueribe, por meio de cartas, ele escrevia dizendo: vou entrar em Jerusalém, Ezequias, e antes que eu entre, farei chover, farei com que chova dos céus sobre Jerusalém, tantas flechas, que quando eu entrar, a minoria que vai estar viva ainda. Olha só o que esse homem era capaz de falar contra o povo de Deus. E ele, quando mandou a sua segunda carta, ele manda o seu currículo junto. Ele diz: olha, nação, olha, povo judeu, olha, moradores de Jerusalém, saibam vocês que eu estou enviando o meu currículo. Eu já lutei contra as nações maiores que existem. Eu já pelejei contra o povo que mais me deu resistência em Ramate, e eu já venci o rei de Ramate, já venci a nação de Ramate. O meu Deus já lutou contra os deuses de Ramate e já venceu. Ele diz assim: olha, eu já lutei contra as terras de Sefarvaim e perseverei em estratégia de guerra em cerco. E onde é que estão os moradores de Sefarvaim? Cadê os deuses desse povo? O meu Deus é maior, foi maior e mais capaz até mesmo dos deuses das terras de Arpade. Eu venci essas nações. E ele manda no seu currículo ainda dizendo assim: olha, rei Ezequias, saiba você e esse povo que está cerrado, trancado em Jerusalém. Já entrei no território de Israel. Vocês bem sabem que eu já destruí Samaria. Glória a Deus. Era a segunda capital de Israel. E ele diz assim: e saibam vocês
que eu tenho uma terra melhor para colocar vocês, se vocês se renderem. Eu tenho um local mais belo, mais bonito, e farei um altar totalmente diferente do altar que vocês têm em Jerusalém, e é um altar melhor do que o altar do Deus de vocês. Então tratem de se render, porque eu estou mostrando só meu currículo, e ainda farei chover flechas do céu sobre a cidade. Então rendam-se, e saibam vocês que Israel, a terra que Deus falou a Abraão, terra que mana leite e mel, não é mais a terra prometida. Eu é que vou designar, a partir do momento que eu entender que é o tempo, que é a hora, qual é a terra prometida para vocês. Rendam-se, porque o meu Deus, eu declaro, meu Deus é maior do que Jeová. Tente imaginar uma afronta dessa. Enquanto isso, o profeta Isaías em casa, mas estava falando com Deus. E quando a ameaça vinha, as cartas de afronta contra Deus e contra o povo de Deus chegava, o homem de Deus, o profeta Isaías, estava buscando a face de Deus, aleluia, porque o verdadeiro crente é assim, aleluia, ele ora, ele busca, ele fala com Deus, até que Deus surja para interferir e dar a sua palavra, porque a última palavra na vida de um cristão sempre tem que ser a palavra de Deus. Quem entende, diga aleluia. Deus fala com ele, vai até o rei, diga para ele que eu estou chamando ele junto com você até a minha casa, ao templo, e diga para ele que eu estou aguardando as correspondências em minha presença, porque até então estava nas mãos do rei, e as correspondências não eram para o rei, as correspondências, essas correspondências, elas eram para Deus, para Deus. Glória a Deus, aleluia. Estava detida nas mãos do rei. Aí Deus fala com Isaías: eu quero receber as correspondências. Então pega o meu servo Ezequias e juntos subam lá à minha casa e coloquem as cartas no meu altar, porque eu quero ler essas cartas. Entende? São palavras humanas para explicar o sobrenatural de Deus. Então o rei Ezequias recebe o seu parente Isaías, e Isaías olha para ele e diz: olha, Deus mandou te chamar, porque Ele nos quer na presença dEle, lá no templo, lá diante do altar. Então apressemos-nos e subamos à casa de Deus. E Deus quer as cartas que mandaram para ele. Ele disse: mas as cartas não eram para mim? Não, Deus falou comigo que as cartas é para ele. E se fosse comigo, eu já ficava bravo com o rei, porque as correspondências não eram para ele. O que é que ele tinha de mexer, de ler, de abrir? É até um crime isso, não é verdade? Para nós brasileiros. E o rei pegou as cartas de Deus e leu. Por isso é que eu falei, pedi: faça a sua carta e sele, colhe ela, porque a carta não é para homem, a carta é de Deus. É uma carta para Deus. E se é para Deus, nenhum homem tem liberdade para pegar e ler o que nós escrevemos para Deus. A carta vai chegar diante de Deus, porque o endereço é o céu. A última parada da nossa carta é o trono do nosso Deus. Aleluia. E Deus é Deus que gosta de se comunicar por carta. Você sabia disso? Porque Senaqueribe fez carta de afronta contra Deus e Deus recebeu. E no Novo Testamento está escrito que Deus via 7 igrejas, Apocalipse, e o nosso Deus Jesus Cristo se comunicou com essas 7 igrejas através do que? Cartas. Está escrito: as 7 cartas às igrejas da Ásia. E as cartas foram enviadas do céu. Resposta de Deus para cada igreja. Elogio de Cristo Jesus para alguns, repreensão para outros,
aconselhamento a outros, palavras de esperanças a outros. Então, se Deus recebeu as cartas de Senaqueribe por mão de Rabsaque, entregue a Ezequias, e que por Ezequias e Isaías ambas foram levadas ao templo e postas diante de Deus no altar, Deus se agrada quando nós, em pleno século 21, também vemos fazer cartas para Deus. E Ele vai dar resposta para a crente aqui. Sobre os dois, irmão Elivaldo, e chega ao templo, e eles colocam as cartas no altar, dobram os joelhos, e eles começam a orar juntos e falar com Deus. O rei Ezequias fala com Deus: olha aí, Deus, abre os teus olhos para ver, os teus ouvidos para ouvir. Aí o rei dá até testemunho, e é verdade o testemunho. Ele disse: bem verdade é, o Senhor sabe o quão malefício que Senaqueribe fez com os outros povos. Mas bem verdade é que esses povos tinham deuses, mas os seus deuses não eram deuses. Mas o Senhor, nosso Deus de Israel, sim, é Deus único, forte, poderoso e vivo. Então recebe as cartas já pronta e manda a resposta que é necessária para esse rei. Na mesma hora o céu se abriu e recebeu as correspondências. E imediatamente, enquanto Senaqueribe estava festejando no seu arraial, bebendo, dançando e comendo, está escrito que Deus chamou um anjo, e com uma ordem o anjo desceu. Qual era a ordem? Vai no arraial dos assírios e pode desviver todos os guerreiros que não são frouxos, todos os guerreiros assírios que não são covardes. E era um exército de mais de 500 mil de homens, mas em meio àqueles tantos guerreiros, somente 180 mil eram corajosos, eram valentes de verdade. Foram os que o anjo abateu naquela noite. Pela manhã bem cedo acordava o homem e chamava o seu companheiro de tenda, de fileiras de batalha, e o homem estava duro, gelado no deserto, estava morto. Esses homens acordavam e saíam de dentro da tenda e iam até o quartel-general lá no núcleo do arraial, com os olhos esbuticados, trêmulos, sem vestir o seu fardamento, desesperados saíam e foram até Senaqueribe e Rabsaque, e todos falavam como se fosse um só homem, dizendo: os meus colegas de batalha estão mortos, lá na minha tenda o varão mais valente morreu, lá no meu comando o guerreiro mais valente e valoroso já está morto. Que negócio é esse? E de repente começou o rumor dizendo: é a vingança do Deus Ezequias, é o poder do anjo do Deus Isaías. E Deus falou com Isaías dizendo assim: diz ao meu servo Ezequias que esse rei disse que fará chover flechas em Jerusalém. Avisa ao rei Ezequias que nenhum sequer tardo, uma única flecha cairá sobre a minha cidade, porque eu já enviei meu anjo, e esse anjo veio para executar minha ordem. Fiquem tranquilos, porque a batalha já está na mão de Deus, assim te manda dizer o Senhor. Descansa o teu coração e a tua mente, porque nesta peleja não terás que pelejar. Esta peleja que veio não é para você guerrear. Você não vai vencer com o teu braço, você não vai vencer com tuas armas, você não vai vencer com tua habilidade. Deus vai mandar o anjo que é necessário, e você vai ficar parado, quieto, e verás o grande livramento que está prestes a acontecer. Só quem crê, levante a mão, abre a boca e adore Jesus. Aleluia. Uma carta para Deus. Foi por causa das cartas que Deus deu vitória ao seu povo. Deus vai te dar vitória. Fique de pé. Deus te dará vitória. Quem trouxe a sua carta? Pegue na sua mão a sua carta. Aleluia. Pegue a sua carta. Oh, glória a Deus. Muitos irmãos que fizeram a carta já entregaram no pregão do meio-dia, sexta-feira. Alguns trouxe essa noite para entregar, e hoje nós encerramos esse negócio. Quem trouxe, quem não trouxe, não é mais
compromisso do altar. Essa é a nossa última oração em conjunto coletivo. Apresentando a carta para ser entregue na mão de Deus. Aleluia. Levanta a tua carta. Pode levantar a tua carta, a tua correspondência. Eu espero que você não tenha subestimado o nosso Deus. Eu espero que você não tenha feito como Senaqueribe. Jesus disse: tudo o que nós quisermos tem que ser pedido em oração. E muitas das vezes nós não temos palavras. Pode pegar. Nós não temos palavras para falar. Então nós conseguimos escrever. E quando você escreve, são palavras. E uma carta, eu falei isso aqui na semana que passou, na campanha. A carta, ela envolve sonhos, desejos, sentimentos. A carta envolve louvor, adoração, exaltação. Quando nós escrevemos, muitas das vezes, falando com Deus através da escrita, o Espírito Santo vem sobre nós. Eu confesso, quando escrevi minha carta, eu me emocionei. Fiquei emocionado, sentindo a presença de Deus, louvando o nome dele, e até chorei um pouco de gratidão a Deus pela liberdade que ele me dá de escrever uma carta para ele. Então uma carta envolve muita coisa. Envolve sentimento de gratidão. E às vezes envolve sentimento de culpa. Porque na carta nós oramos com escrita, pedindo para Deus perdoar os nossos pecados. E de repente vem sobre nós o sentimento de gratidão, porque nós sentimos a confirmação de que Deus nos perdoa os pecados. Escrevendo a carta, nós sentimos prazer e alegria de termos liberdade de servir ao Senhor e escrever para Ele uma correspondência. Aleluia. Levanta a tua carta. Ore comigo, eterno e soberano, bendito e glorioso Deus. Ao Senhor oramos e te apresentamos a nossa carta. O Senhor é Deus santo, é Deus glorioso, é Deus bom e é Deus fiel. O Senhor conhece os mais íntimos compartimentos de nossa alma. O Senhor prescruta os sentimentos mais ocultos do nosso ser. Pelo teu Espírito, o Senhor sonda o nosso coração e esquadrinha os nossos rins. E nesta carta colocamos, meu Deus amado, as nossas esperanças e enviamos para o Senhor em escrito. Nesta carta nós te pedimos, quem pediu, meu Deus amado, o transporte, quem pediu moradia, quem pediu emprego, quem te agradeceu, está te louvando e te adorando, aleluia. E eu sei que esta carta há de chegar diante do teu trono ainda nesta noite, aleluia. E que muito em breve haverá retorno, haverá resposta. Pai, continua conosco, aceite a nossa correspondência, aceite a nossa presença e envia a tua resposta, o teu milagre, pois oramos e agimos como Ezequias o rei e Isaías o profeta. Saímos e subimos até a tua casa e nos achegamos ao altar para entregar nossa carta para o Senhor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê no milagre já diga amém. Passa aqui, irmão, por favor, essa mesa. Só coloque ela ali, tá? Por favor. Isso, pode puxar mais. Bom, ok, Deus abençoe, meu, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem para o altar. Vem colocar a tua carta no altar. Pode colocar aqui no altar. Isso, coloca aqui, pode vir. Isso, vem. Aleluia. Coloque a sua carta. Oh, bendito e santo é o nome do nosso Salvador Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Traz sua carta. Uma carta para Deus. Deus deu vitória para Israel. E Jesus conversou com 7 igrejas através de cartas. Paulo conversava com as igrejas através de cartas. Então Deus, Ele vai te responder. Ele vai enviar a resposta para você. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levante as tuas mãos. Mais uma vez. Levante as mãos. Oremos mais uma vez. Aleluia. Bendito e eterno. Tu és soberano, meu Deus. E eu coloco em tua presença todas estas correspondências. Aqui, meu Deus amado, tem pedidos, tem súplicas, tem palavras que foram banhadas com lágrimas, palavras
meu Deus amado, de gratidão, de louvor, por todas as vitórias, por todas as bênçãos, por todas as respostas que alcançaram. Aqui, meu Deus amado, também tem súplicas de perdão, tem promessas feitas ao Senhor, aleluia, e há desejos de ser fiel nas promessas, sonhos a serem alcançados, metas, meu Deus amado, a atingir, a realizar. Então estende a mão, abençoa, ouve a oração desta mulher, ouve a oração desta igreja, este homem, e manda a resposta que é necessária. Assim oramos, entregando em tuas mãos, como fez aqueles dois grandes homens, Isaías e Ezequias. Entregamos nas tuas mãos estas correspondências. Ser fiel e não te demores em nos responder. Assim oramos pela fé, louvamos e te agradecemos. Quem crê no milagre, diga amém. Dê uma salva de palmas para a vida e louvor a Jesus. Glória a Deus. Senta aí, pode sentar. Bendito é o Senhor. Eu quero convidar aqui à frente todas as crianças, todas as criancinhas para o altar. Nós vamos estar orando em prol, em favor de todas essas crianças, abençoando elas, profetizando saúde, livramento, prosperidade. Que o futuro dessas crianças seja um futuro extraordinário, futuro promissor, muito abençoado. Acorde em manhã, né? Isso, bem, isso. Vai de novo. Vai de novo. Aí. Glória a Deus. Vamos lá, mais para frente. Pode ir. Vai, leva ele, mais para frente. Isso, vem, mais para frente. Aí, anda de joelho. Aí, já esse aqui já é mais crente que os outros, anda até de joelho. Não é um mistério. Ele está igual o meio irmão de Jesus, Tiago. Orava tanto de joelho que ele ficou conhecido como joelho de camelos. Aleluia. Pronto, todas as crianças no altar, a igreja estende as mãos em direção ao altar. Você vai orar e profetizar a bênção na vida de todas essas crianças. Mas é para você profetizar mesmo. Libere palavra de vitória, de sorte, de milagre. Em nome de Jesus, oramos, profetizando toda a sorte de bênção sobre a vida destas crianças. Que essas crianças tenham paz, que elas possam dormir seguras e tranquilas. Que qualquer espírito, qualquer terror noturno das madrugadas, da meia-noite, de afronta, de assombro, de pesadelo, de dor, de angústia, de medo, seja repreendido do caminho dessas crianças. Qualquer pessoa má, perversa, leviana, cheia, com o coração cheia de desejos, de maldade, de demônios, que essas pessoas sejam afastadas imediatamente de perto dessas crianças. E meu Deus amado, que o teu anjo possa tratar com os tais, pois nós oramos abençoando o lar, o pai, a mãe, toda a família de cada uma dessas crianças, que elas tenham tranquilidade, que elas tenham sabedoria, que possam crescer na graça, no conhecimento, cheias da tua presença, do teu espírito de autoridade e do teu poder. Oramos e abençoamos todas essas crianças, que elas tenham saúde e a tua bondade sobre cada uma delas. Assim oramos e profetizamos toda a sorte de bênção. Quantos concordam, diga amém. Amém. Pode levantar. Ei, meu Deus do céu, Ian. Vai, não vai. Acorda, dorme. Glória a Deus. Vai lá com a irmã Evelyn lá, as crianças. Vamos lá. Não, deixa ela aqui, não. Vai lá. Vai lá com aquela senhorita lá. Pegar a bênção. E aí, como é que tá? Tá bom? Amém? Glória a Deus. Alguém nessa noite que queira entregar a vida para Jesus? O momento é esse. Não deixe para amanhã não. Faça hoje. Aceitar Jesus. Reconciliar-se com Ele. Alguém no nosso meio? Jesus está te esperando aqui diante deste altar nesta noite. Porque Ele é fiel. Aleluia. Há mais alguém para renovar aliança com o Senhor? Fazer um concerto com Deus nesta noite? A oportunidade é agora. Pastor, eu acho que eu vou deixar isso aí para mais futuramente. Bem certo é que o próprio Deus, Jesus Cristo, disse que o que tem que fazer hoje tem que ser feito hoje. Porque o dia do amanhã, mas na verdade amanhã nem existe, né? Quando eu disser amanhã, de repente já é hoje. Aí amanhã de novo já é hoje. Há mais alguém no nosso meio nesta noite?
para entregar a vida para Jesus, reconciliar com Ele, aceitando Jesus, confessando Ele como teu Salvador? Não? Eu convido a igreja a ficar de pé. Fique de pé. Nós vamos estar encerrando o nosso culto também, mas antes nós vamos orar aqui pela economia, nosso irmão Luiz, nesta noite, renovando a aliança com o Senhor, pacto feito, religando o propósito, e Deus maravilhoso e misericordioso, sempre pronto a derramar da sua graça. Levante a tua mão. Bendito Deus e eterno Pai, ore comigo. Ao Senhor oramos, meu Deus amado, eu imponho minha mão sobre a vida da tua filha, para abençoar ela, pedir a ela que o Senhor dê forças, que o Senhor dê mais da sua graça, que o teu Espírito Santo, meu Deus amado, possa entrar cada dia mais na mente e no coração, resolvendo, meu Deus amado, as incertezas, as indiferenças, as dúvidas, que o Espírito Santo esclareça, faça, meu Deus amado, com que tudo venha à luz, ao lume, para a glória do nome santo do Senhor. Abençoa também a vida do irmão Luiz, esse adolescente, cobrindo ele com teu sangue, livrando-o de todo mal. Ajuda ele na caminhada. Ele ainda, meu Deus amado, está dando os primeiros passos. Há uma vida inteira ainda pela frente. Guarda ele, livra, fortalece e o protege. Assim oramos e abençoamos nossa irmã e nosso irmão. Se a igreja concorda, diga amém. Amém. Aplauda ao Rei Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. O presbítero Fábio, que é o líder, né, do grupo de varões, o filho dele, ele está viajando devido à sua ausência já há dias do culto. Sua família também o acompanha. E a gente já viu no grupo, já estiveram no culto hoje lá no Nordeste, lá no estado do Ceará, para a glória e louvor do nome de Deus. E com certeza oraram por nós. Glória a Deus. Quando você for orar, lembra deles, tá bom? O presbítero Fábio é o nosso primeiro vice-pastor aqui da congregação. E que Deus abençoe sua vida, o seu lar, sua família. Amém. Que Deus abençoe sua vida profissional, onde você trabalha, da onde honestamente você tira o sustento para você e para a sua família. Que Deus abençoe, que as coisas melhorem, vá dando certo cada dia mais. Está quase próximo aí da volta às aulas, não é isso? Que Deus abençoe o retorno das crianças, dos jovens, dos adultos também aí, no nome de Jesus. Que você este ano seja 2 vezes um aluno melhor do que foi o ano passado. Quem recebe, diga amém. Amém. Eu prometo que eu vou me esforçar para ser 2 vezes melhor aluno do que eu fui o ano passado, lá na faculdade de teologia, tá bom? Porque eu estava 20 anos sem estudar, irmãos. Aí o professor está falando lá, eu estou. Sabe onde é que eu estou? A minha mente está no clamor do meio-dia, tem hora. O professor está falando, tem hora que eu estou orando, pensando que eu estou no clamor do meio-dia. Meu Deus, eu estou até na sala de aula. Aí tem momento que eu estou fazendo uma pregação já para o culto de quinta-feira. Aí vai perguntar o que foi que o professor falou, eu não sei de nada, passou da minha mente tudo. E o principal, a maioria das vezes, eu estou com o meu pensamento na minha mulher. Aí é que eu não sei, me lembro mais de nada mesmo que foi. Só vem Evelyn. Aí essa aula não termina mais não, tem que voltar para casa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui, Olival, seu filho, representar, né, a Amanda. A Amanda é uma criança abençoada, a Amanda é menor, né? A maior também é uma criança abençoada. Mas a menor está enferma, está internada já há muitas horas. E nós vamos orar. Amém. E o nosso Deus não mudou. É o mesmo Deus de Isaías e Ezequias. Ele é poderoso para curar. Levante a tua mão. Levante a mão. Amanda, o nome da criança. Você vai orar junto com este pai e junto com o irmão dela. E nós, unindo força, o anjo do Senhor vai visitar ela lá, que está agora, junto com a mãe dela lá. E o anjo do Senhor vai ministrar lá, porque nós oramos, o Senhor envia o anjo para ministrar e Jesus cura fazendo milagre para a glória do nome dele. Oremos, eterno e soberano Deus. Neste momento unimos a nossa fé em um propósito. E nesta oração nós estamos firmados na tua palavra, Senhor Jesus, pois foi o Senhor que disse: o que for ligado na terra está ligado no céu. Foi o Senhor que disse, Jesus.
Então, segundo a tua palavra, estamos orando, ligando o propósito que o Senhor vai visitar a nossa irmãzinha Amanda. E o Senhor vai tocar no corpo dela, nas células e em todas as moléculas do corpo dela. E onde estiver o núcleo da enfermidade, eu creio que o Senhor, por nós estarmos orando em um só propósito, em uma só fé, em um só batismo nesse momento, o nosso poderoso Jesus vai visitar ela e vai operar o milagre. Pai, assim como aquela mulher pediu o milagre do Senhor, a filha dela ficou lá naquela ilha, lá na Fenícia, e o Senhor visitou ela e ela foi curada. Assim como aquele centurião aos teus pés clamou, e o Senhor deu a palavra, e o criado dele ficou curado à distância, a larga distância. Nós oramos aqui do templo da DPVH, e nós te pedimos, visita lá dentro daquele hospital, e eu te peço, não só a nossa irmãzinha Amanda seja curada lá, mas outros demais enfermos que o Senhor vê que é necessário já. Toca lá dentro nos enfermos e levanta homens e mulheres, crianças e jovens, anciãos e anciãs que estão acamados lá. Levanta com saúde e devolve imediatamente ao seio de toda a família. Oramos e profetizamos o milagre no nome de Jesus. Quem crê no milagre diga amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Segunda-feira amanhã começamos no clamor do meio-dia a semana profética. Nós vamos profetizar milagre, bênção. Segundo a palavra de Tiago, com a língua abençoamos e com a língua também. Não era para acontecer, mas nós vamos abençoar, profetizar. E Deus, no nome de Jesus, fará grandes milagres acontecer. Amém? Deus abençoe, irmão Fábio, que prontamente, ao convite atendeu, está conduzindo o culto da noite de hoje. Deus abençoe. E eu creio que é só o princípio de muitas coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Diga assim: Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, na tua casa, na tua presença. Diga: Senhor, mora comigo todos os dias da minha vida aqui na terra. Diga aí: Jesus, eu quero, pois eu preciso morar com o Senhor na tua casa eternamente. Diga amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam palmas que louvam e adoram Jesus. Está encerrado. Deus abençoe sua vida cada dia mais. Venha e aprende a receber a unção com óleo sobre a sua cabeça. Óleo com o teu sangue. Livramento, saúde, a tua bênção, graça, bondade, proteção.